sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Fúvia Maria, doutora em plantas medicinais, farmacêutica e terapeuta holística. Fúvia esbanja a formação. Ela fez um mestrado e até um pós-doutorado na Itália, ligado a plantas medicinais. E tem mais. Ela é terapeuta, empreendedora e dona da marca F-Core, de terapia floral. Oi, Fúvia, tudo bem? Oi. Obrigada por participar do podcast com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu estava ouvindo a proposta de vocês, eu achei bem interessante. Acho que a gente tem muito assim, que aprender com as várias mentorias que vocês estão propondo, né, aqui. Com certeza. E vamos aprender muito com você hoje também. A gente pensa numa farmacêutica, numa pessoa muito racional, né? Uma pessoa ligada à ciência. Como você decidiu unir a ciência com esses cuidados da alma, com a sua linha de florais? Eu vou ter que falar um pouquinho da Fúvia criança, para que você entenda isso. Eu tenho uma bisavó Tupi-Guarani, e ela sempre mexia com plantas. E quando eu decidi fazer a farmácia, o meu grande desejo era estudar plantas medicinais. E em 1900 e bolinha não tinha o WhatsApp, não tinha essas mídias todas, não era simples a internet, né? A gente sabe como é que foi esse processo lá no nosso início de carreira. E eu sou gêmeas, e a minha irmã gêmeas, ela tinha muito mais facilidade em química no colégio, e eu em redação. Olha que interessante, eu escrevia muito, e ela tirava notas altíssimas em química. E quando nós fomos marcar as opções, eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou assim, eu vou fazer farmácia. E ela falou assim, então eu vou fazer jornalismo. Então hoje ela é jornalista e eu sou farmacêutica. E quando eu escolhi a UFRJ, que eu sou paulista, estudei na Federal do Rio de Janeiro, em 1997. E foi uma grande aventura sair do interior e ir para uma capital. E lá eu não encontrei o que eu esperava das plantas medicinais. E sempre gostei. Eu fui uma criança, uma adolescente que passava babosa no cabelo, fazia banho de lama. O meu avô paterno estimulava também muito isso. E no corredor da UFRJ eu fui convidada para assumir uma chefia no hospital da UFRJ, que para mim foi muito inusitado. Eu acabei esquecendo um pouco isso tudo. Mas muito voltada na questão de gestão de pessoas, eu tinha vários funcionários, aquela questão bem rígida da farmácia hospitalar. Aí, no ano 2000 e pouquinho, eu fui para uma direção no hospital do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. Né? Eu saí da UFRJ, já formada, aí eu saí da farmácia da UFRJ, e fui para um hospital do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. E lá vieram 3 casos de mulheres jovens com óbito, com hepatite fulminante. Eu falei, bom, isso tem cheiro de alguma coisa. Isso lá no início do ano 2000. Aí eu falei, não, vamos investigar. Aí investigando, a gente acabou descobrindo que era por conta de uma formulação com plantas medicinais. E isso me fez um clique, sabe? Do tipo... É como se eu estivesse em transe. Eu fui para a farmácia hospitalar para um convite que eu fico muito honrada. Eu aprendi muito na farmácia hospitalar, mas eu fiquei anos assim, um pouco esquecida desse meu desejo das plantas medicinais. E quando teve esse caso no hospital, que foi por conta de plantas medicinais, eu recebi um prêmio nacional pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, porque a partir desse nosso trabalho, a gente conseguiu poupar vidas, que aí entrou em contato com os médicos, com as farmácias de manipulação. Então, a gente interrompeu essa corrente de equívocos. A partir desta fórmula de emagrecimento, eu fui premiada nacionalmente. Mas aquilo mexeu muito comigo novamente na questão das plantas medicinais.
E eu sempre tive um espírito de poluir menos, de contribuir com o mundo, de contribuir, mesmo que no meu entorno, não passar por essa vida assim, só poluindo. O meu professor na graduação, na minha iniciação científica, foi um farmacêutico muito famoso, que é o Eliezer Jesus Barreiro, um homem muito rígido, premiadíssimo mundialmente, e ele falava isso: você não pode passar no mundo só poluindo, você tem que contribuir alguma coisa. E outra coisa que ele me impactou muito também, que ele falava: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E ele era muito rígido e casava muito com o meu jeito de ser, que as pessoas às vezes se assustam um pouco, mas eu tenho muita energia para falar, para me expressar. Não foi à toa que uma pessoa foi me caçar no corredor da UFRJ. Eu fui a única a sair empregada da minha turma. E eu não era a melhor aluna. Não era, até porque eu passei por algumas dificuldades, eu não tinha dinheiro para os livros, toda aquela vida acadêmica, que eu estava saindo do interior de São Paulo para ir para a capital, para o Rio de Janeiro, né? Mas era o seu lugar e o chamado nunca é de graça, assim, sabe? Não é por nada, né? Digamos assim. Então, sim, é interessante que você foi merecedora, não importa, né? Como a gente, às vezes, nós mulheres temos que nos, né? Tipo, a gente merece. E eu queria puxar o gancho, já que eu já te interrompi mesmo, Fúvia, da coisa medicinal, né? Porque você me chamou a atenção que esses casos, aliás, parabéns pelo prêmio, pela descoberta, pela curiosidade jornalística que é da sua irmã, então, mas como é gêmea, talvez transbordou para você. Foi uma curiosidade, isso é muito legal. Isso faz parte da ciência também, né? A curiosidade, na verdade, né? Muito legal. E é um alerta muito interessante, porque as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo, né? Não adianta, por exemplo, eu tomo chá, vai. Aí eu misturo lá um monte de chá e tô achando que tô arrasando aqui, vou emagrecer quilos. Não, eu posso estar, de fato, não é porque é natural que tudo pode, né? Até os indígenas sempre souberam aonde eles poderiam, né, comer e tal. Então, eu queria puxar desse gancho, te deu um clique, mas numa situação ruim, né? Porque as moças, infelizmente, faleceram. Como é que deu essa virada? Você falou, poxa, eu vou estudar. Foi para colaborar e não passar só poluindo? Como é que foi esse clique? Então, eu tenho esse meu jeito de muita energia e eu gosto das coisas muito certinhas. E dentro de qualquer empresa, de qualquer grande instituição, por exemplo, hoje eu já passei dos 40, estou muito próxima dos 50, mas eu sempre tive rostinho de menina. E tinha funcionários meus que eram colegas meus. Então, assim, foi muito interessante todo esse processo, essa minha experiência na farmácia hospitalar. E eu quero deixar importante esse teu gancho, Rúbia, que assim, eram farmácias que estavam manipulando errado. Porque a gente tem um equívoco de achar que nada pode ser questionado. Lógico, questionado a partir da ciência, a partir de será que é este mesmo caminho? E a gente teve essa Paulinha Abelha, ela teve que faleceu recentemente, foi por conta de remédios de emagrecimento. E teve uma enfermeira também, este ano, no final do ano passado, eu não me lembro, em Minas Gerais, uma enfermeira, que também faleceu por conta de fórmulas de emagrecimento. Então, as pessoas acham que é só misturar um monte de planta e que está tudo bem. E aquilo se transforma numa bomba química. E para algumas pessoas pode dar super certo. Para outras pessoas, aquilo literalmente derrete o fígado. E literalmente derrete, que é a hepatite fulminante. E assim, plantas medicinais é um mundo muito ingrato, porque eu que estudo, eu tenho o maior cuidado, por exemplo, me indica uma planta para emagrecer, eu vou ter o maior cuidado de te indicar uma planta. Você, olha, beba água, o seu intestino funciona. Por que você está comendo demais? Por que procurou? Qual médico você vai? Não indica os médicos, então eu sou a chata. Então, até que assim, as minhas redes são pequenas, mas o cara que indica a planta para todo mundo, que não tem todo esse estudo, ele bomba, porque as pessoas se enganam.
se enganam, acham que é tudo muito simples. Eu tenho conhecidos meus que fizeram um cursinho de plantas medicinais e indica planta para todo mundo. Aí foi até um caso que ela indicou uma valeriana, que todo mundo toma valeriana, mas quem tem problema na tireoide não pode tomar valeriana. Quem dirige, quem opera máquinas não pode tomar valeriana, porque a pessoa pode ter um branco, sabe, um apagão mental por conta da valeriana. E essa pessoa indica a valeriana como se fosse a solução do mundo, porque aprendeu no cursinho. É muito triste tudo isso. E a gente precisa sempre ter autorresponsabilidade com a nossa saúde. Então, quando a gente vai falar, poxa, eu preciso de um cuidado, tal, eu preciso de um cuidado. Aonde você vai buscar esse cuidado? Por exemplo, você quebrou o pé. Você quebrou o pé, você vai no ortopedista ou no pediatra do seu filho? Preciso ir no ortopedista. Eu estou com um problema nas vistas. Você vai no oculista ou você vai no nutrólogo? Percebe? Então, não é porque a pessoa é médica, é farmacêutica, é enfermeiro, que sabe tudo de tudo. Eu falo, gente, eu não sei tudo de tudo. Não tem como saber tudo de tudo. E fechando esse gancho, tem os gostos. Tem médico que gosta de mais medicamento, exame. Tem médicos que gostam mais a partir do tratamento holístico. Eu faço a linha holística. Da homeopatia funciona assim, a nutrologia funciona assim, e a gente vai sempre complementando. Não é porque você vai numa especialidade que você vai deixar as outras. Não é porque você está tomando, por exemplo, o meu floral, que eu sempre falo isso, que eu falo, você toma medicamento, você não vai deixar o seu medicamento, você vai complementar com o meu floral, que você vai sim começar a se sentir bem, aí você vai procurar o seu médico para desmamar aquele medicamento. Isso é autorresponsabilidade. Voltando para a sua pergunta, fechando esse gancho, essa questão do estudar, porque assim, eu me sentia muito deslocada no ambiente hospitalar, porque eu sempre tive essa visão holística, a pessoa chegava lá, eu tenho que tirar o pâncreas, mas não muda nada o estilo de vida dela, tira o pâncreas, ela continua comendo errado, ela continua não bebendo água, ela continua fazendo tudo errado. Uma pessoa com câncer de mama, ela vai lá, tira aquele nódulo, mas ela não olha a causa que fez aquele nódulo. Aí você vai, mas tem a genética. A genética é 40% responsável pela nossa doença, a genética. Os outros 60% é o nosso modo de vida. Então, você tem um gene e é o seu modo de vida que vai ativar ou não aquele gene. E a cura não é uma cura que eu nunca mais vou ter a doença. Você silencia um gene ativo a partir do seu modo de viver. Então, isso foi sempre muito chocante entre os meus pares. Eu tinha essa cara de menina e eu lidava com o corpo diretor, que eu era a diretora do serviço de farmácia, com esse meu jeitinho todo, assim, de querer as coisas certinhas. Isso entrou muito em choque. Aí eu ficava muito incomodada com o lixo hospitalar. E pesquisando sobre lixo hospitalar, alguém me falou, olha como nada é por um acaso. Me falou da UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Eu entrei na UFLA para pesquisar lixo hospitalar, só que a UFLA é uma faculdade agrária, de plantas, entendeu? Não tem nada de lixo hospitalar lá. Nem sei se eu entendi errado ou se alguém me mandou esse recado. E quando eu abri o site, eu vi lá, Fisiologia Vegetal de Plantas Medicinais e Frutíferas. É isso. É isso que meu coração buscava tanto tempo. Não é só a química da extração da planta. Eu queria cultivar as plantas, como eu via a minha bisavó. Aí eu já estava muito desgastada dentro do hospital por querer fazer as coisas certinhas. Eu até lembro que foi na época que teve aquela tsunami. Lembra da tsunami que teve no início dos anos 2000? Foi um caos. Aí eu tinha 70 funcionários.
Eu chamei meus funcionários e falei, olha, esta tsunami não é lá longe, é aqui. É o lixo que você joga no chão, é esse desmatamento desenfreado, todo mundo merece essa fuga, não bate bem mesmo. Entendeu? Não é lá, é aqui. Então eu sempre tive essa visão holística. Eu peguei, aí liguei, olha só, eu liguei, eu era diretora de um serviço, de um hospital do Ministério. Eu liguei para a Universidade da UFLA, farmacêutica querendo fazer um curso de agronomia. Farmacêutica clínica. Falei com o coordenador do curso, me apresentei, aí conversei, já tinha livro publicado, capítulo de livro, tudo na área da farmácia hospitalar. E falei, olha, eu queria propor uma vaga, né? Quero concorrer a uma vaga. Ele, mas como? Eu falei, não, me dá uma chance. Eu só quero ter o direito de concorrer a esta vaga. Se eu passar, bem, se eu não passar, aí ele falou, então bem, aí eu pedi 3 dias, eu peguei o ônibus, fui para Lavras, sem ter visto, não conhecia nada de Minas Gerais, fui para Lavras, fiz o processo seletivo, aí a banca super me apertando, meus concorrentes, imagina, eu toda de terninho, toda social, diretora de hospital numa faculdade agronômica. E todo mundo me olhando super esquisito, fazendo pressão psicológica. Aí das pessoas lá da banca, um professor perguntou para mim, mas por que você quer vir fazer, né? Por que eu vou tirar uma vaga de um agrônomo e vou dar para uma farmacêutica? Eu falei assim, porque eu dou conta. Eu dou conta. Se o senhor me der uma chance de eu ser aprovada, né, neste processo seletivo, eu vou mostrar para o senhor que eu dou conta. E eu dei conta. Convenceu, assim, né? Os seus concorrentes a essa vaga eram todos homens nessa época, você se lembra? Não, tinham mulheres, mas eram todos agrônomos, todos, ninguém profissional, todo mundo saindo da universidade, indo direto para o mestrado, lá da UFLA mesmo, tinha pouquíssimas pessoas de fora. Eu era assim, o patinho feio Aí eu lembro que os colegas, até hoje, ela é minha amiga até hoje, e ela falou assim, ai, meu pai, produtor, tudo, ai, o papai Paiva, sabe, assim, brincando dos coordenadores, todo mundo se conhecia, eu que não conhecia nada, nem ninguém. Mas foi muito legal, assim, porque eu tinha uma segurança, eu vou fazer uma vírgula, Ruba, eu tinha uma segurança dentro de mim, quando eu falava que eu queria uma coisa, eu queria. Era meu. Foi a mesma energia quando eu fui para a Itália fazer o PhD. Depois, se tiver espaço, eu conto essa história. Mas depois da maternidade, eu me sinto mais medrosa. Eu não tenho essa banca, sabe? Eu penso, mas se acontecer igual... o pai da Maria Guilhermina trabalha no Mato Grosso do Sul e nós estamos hoje no interior de São Paulo. Ele vem só aos finais de semana, tem final de semana que não vem. Eu falei, se acontecer alguma coisa com a minha filha, somos nós duas, sabe? Ou comigo, por exemplo, se eu passo mal. Esses dias eu passei mal com uma crise de sinusite, eu fui, você tem que voltar assim, que é só você. É você por você. Então, assim, é muito interessante isso, que eu tinha essa energia. E pós a maternidade, não tenho mais. Talvez eu vou discordar respeitosamente, porque eu acho que você tem, só que também você está ficando mais velha, né? Nós estamos, né, quilômetro, a gente vai tendo mais consciência, mas a Kátia agora vai emendar comigo. Vai, Kátia. Não, era justamente isso que eu ia falar, que quando a gente é jovem, a gente se joga nas coisas, quebrou a cara, beleza, chora um pouco, daqui a um mês tá tudo certo, né? Agora não, agora a gente chora 1 ano. Né? Mas eu achei muito legal isso, assim, primeiro da intuição, né, dela ver que aquilo ali ia contribuir com o que ela queria fazer, né, sem saber direito o que era, o que esperava. Pensei na ancestralidade, Kátia, para juntar junto com a sua intuição aí, segue. Exatamente. E essa coragem, assim, essa coragem tá aí, em algum lugar, ela tá aí. Só que agora ela tá mais dosada, né? Ela não tá... Coragem de ter tido filho nesse mundo de hoje não serve não, garotas?
Serve, mas esse ímpeto, eu falo, de fazer. É muito interessante que quando eu fui para o mestrado em plantas, eu fui com a cabeça de que eu queria ter a minha produção de plantas medicinais, a minha produção de chás. Eu não tinha ainda ideia do floral. Eu já era terapeuta, eu já era terapeuta, porque lá na UFRJ, eu fazia faculdade de farmácia, mas eu também fiz parapsicologia, eu fiz reiki, mahakaruna, então eu fui estudando. E foi no Rio de Janeiro que eu aprendi a primeira vez a palavra espiritismo. Eu sou de uma família católica, é importante falar isso, porque assim, a minha família é toda católica, e tem uma vertentezinha evangélica. Mas assim, eu nasci católica. Mas eu sempre tive muita intuição, muitos eventos místicos na minha infância e adolescência, que eu não entendia. E, pelo contrário, eu tinha muito medo. E a Fernanda até participou muito disso. Fernanda é minha irmã gêmeas. Que eu tinha um canal muito aberto, sabe? Eu não entendia isso, e minha família muito menos. E no Rio de Janeiro eu consegui olhar também para este lado mais espiritualista. Então, hoje eu estou... Assim, eu estudo as religiões, as filosofias, mas ainda não sigo nada, vamos dizer assim. Mas isso é importante para dizer que, assim, eu sempre me senti muito amparada. A intuição na minha vida sempre foi muito grande, sabe? Vai para esse caminho. E quando eu fui para as plantas medicinais, para o mestrado, eu não queria sair professora. Eu queria entender todo o processo do cultivo de plantas, da homeopatia, para fazer a minha horta medicinal, porque é um projeto ainda, né? A minha horta medicinal. E hoje, trazer essas mulheres, essas pessoas que também acreditam nessa integração de áreas, porque mais uma vez, olha que interessante, mais uma vez, quando eu saí do doutorado, que eu fui para a Itália, eu voltei para defender o doutorado e eu voltaria para a Itália, que eu fui convidada para trabalhar como se fosse o Ministério da Agricultura aqui, o Ministério da Agricultura lá. Eu fui convidada para permanecer na Itália. E aí eu vim defender o doutorado e nesse interim, meu pai faleceu. De repente, 10 dias, com 59 anos, meu pai faleceu. Aí eu desisti de ir para a Itália para trabalhar como pesquisadora, né? Como doutora pesquisadora. Eu fui convidada novamente, assim, sempre tive bons convites, vamos dizer assim. Aí eu fui convidada para a UFES, fazer um pós-doutorado lá, já fiquei 2 anos lá, nessa questão de dar aulas e tal. Aí mais uma vez, super, lá atrás, volta lá atrás, por que você foi fazer mestrado, você foi fazer doutorado? Não é para ser professora universitária, é para ser, porque eu ainda sou professora, eu ainda dou cursos, eu ainda tenho alunos, mas não dentro da universidade. Aí mais uma vez não é aqui o seu lugar, não é aqui o seu lugar. Sabe, essa voz interior do tipo, uma vez, não sei se vocês conhecem a Beth Engel, é uma numeróloga muito famosa aí de São Paulo. Uma vez, eu adoro ela, e ela falou uma coisa assim para mim, Fúvia, quem acredita ou não, enfim, vou falar o que ela falou para mim, que me fez muito sentido. Ela falou assim, há muitas vidas você vem dentro da universidade, porque para mim é muito fácil estudar, Rubem, eu amo. Por exemplo, eu não assisto TV, eu estou por fora de todas as séries, não assisto série, não assisto nada, assisto só aquilo que realmente me interessa, mas eu amo os livros, eu amo ler. Então, ela falou, você há muitos anos está dentro da universidade, agora você veio para colocar este teu conhecimento para fora. Então, era pegar tudo que eu aprendi na universidade, porque a universidade me treinou não só na questão técnica, eu também fui treinada a investigar coisas, a procurar, a ver aquilo que faz sentido, aonde que eu posso ir buscar. E quando eu já tinha o floral, eu já estava brincando com o floral, quando eu fui para a Itália, fazendo um link,
eu conheci esse licor de cereja selvagem em Portugal, que é a ginja. E mais uma vez a intuição, sabe aquele negócio? Caramba, é isso. É isso. Aí eu tenho uma inovação floral registrada direitinho, que é esse licor de cereja selvagem, que não tem no Brasil. Eu trago de Portugal, mas as minhas tinturas florais. Aí você vai falar, Fúvia, mas por que outro floral? Porque quando eu venho dentro da universidade, não dá para pegar para um pesquisador um pêndulo e falar, olha, o melhor floral para você, o pêndulo vai tirar. Não é assim que funciona. A pessoa vai rir. E eu trabalho com advogados, com juízes, com professores, com pessoas mais mentais, vamos dizer assim, mais racionais. E aí foi aí que eu tive mais essa intuição de lançar o Floral F-Core, que nasceu como Gotinhas da Fúvia, que também era água, era brand e tinturas florais. Em 2010, quando eu fui para a Itália, que se transformou num elixir floral, muito concentrado para pessoas racionais, pessoas como a gente, que não vai ler uma carta para escolher um floral, mas vai não, eu gostei desse daqui, é esse daqui que eu preciso para mim. Tô visualizando a Kátia tirando a carta para ler o floral. Hein, Kátia, o que você acha? Mas é interessante, porque tanto Kátia quanto eu, a gente não tira carta, né, amiga? Não dá, né? Mas a gente acredita também no que não está aqui palpável, nessa coisa que não tem nome, né? Eu não tenho identificação com nenhuma religião, mas eu tenho fé, acredito em Deus. Então, eu não sei se eu estou jogando tudo num mesmo saco de uma maneira até leviana por falta de conhecimento, mas eu acredito que todas essas coisas, e aí você entra com ciência nisso tudo, né, Fúvia? Porque olhando aqui seu currículo todo, não é por falta de ciência que o seu floral vai fazer qualquer coisa. E os medicamentos, eu sei que os medicamentos hoje em dia eles são feitos de outra maneira, ou seja, diferente do seu floral, mas eu fiquei aqui com uma dúvida. O medicamento, algum dia, ele foi extraído de algum lugar da natureza porque alguém se ouviu alguma coisa e depois foi lá, manipulou, mexeu, não sei. Não tem um paralelo, não? Deixa eu te explicar uma medicamento que a gente toma, eu digo, sabe? Então, deixa eu pontuar uma coisa que é importante, que faz estar dentro do seu questionamento. Por que a terapia floral, a homeopatia, ela é muito criticada? Porque o princípio dessas duas ciências é a vibração. Então, não é um princípio ativo. O meu floral, ele foi escolhido tudo a partir do princípio ativo, mas eu continuo usando a flor para pegar a vibração desta substância. Não é uma extração química, e sim é uma extração vibracional. Aí você vai, mas isso não funciona? Ou alguns centros, hoje, principalmente nos Estados Unidos, na Itália tem o grupo da Bolonha, tem um pessoal ali em Maringá, que já estão com muitas evidências químicas de alterações do reiki, do jorei, da terapia floral, da homeopatia em animais. O meu doutorado foi homeopatia em plantas, num duplo cego. O que é um duplo cego? Eu não sabia o que eu estava aplicando, era tudo por código, só a farmácia que manipulou para o meu estudo que sabia, para que eu não induzisse o meu estudo. Eu tinha plantas numa casa de vegetação, eu tinha mais de 300 plantas, clones, eu fiz esses clones, então eram todas iguaizinhas, não eram sementes, e eu apliquei essas homeopatias. Eu tinha planta de 1 metro a planta de 3 metros, plantas sem flores e plantas totalmente floridas, só com a vibração da homeopatia. Aí fala, mas a homeopatia não funciona? Funciona. Eu tenho que acreditar na homeopatia, eu tenho que acreditar na terapia floral? De forma alguma. De forma alguma. Apesar de ser uma terapia vibracional, porque nós todos somos vibração. Percebe? Aquela escala da raiva, da alegria. Quando você está com raiva, te dói o estômago. Por quê? O teu estresse libera uma enxurrada química cerebral.
a partir dessa tua enxurrada química cerebral, ela é igual aquela enxurrada de Petrópolis, vai destruindo tudo. E destrói mais aonde? Aonde você tem fragilidade, que aí é onde entra as questões do histórico familiar e da genética. É aí que entra, mas você tem... Então, o teu emocional impacta quimicamente o teu corpo. E essas terapias vibracionais é para diminuir o dano, para que você tenha um equilíbrio maior. Porque estamos na vida, não é porque você toma uma terapia floral, um floral choque, nunca mais você irá se aborrecer. Mas a amplitude química do seu aborrecimento, você entendeu o que eu estou querendo te dizer? É menor. E se a amplitude química do seu aborrecimento é menor, o dano celular é menor. A sujeira química é menor. E qual que é a diferença dos medicamentos, por exemplo, uma dipirona, que a gente compra, uma aspirina, que veio lá do sassafrás, que é de uma planta do chorão, né, de uma paineira lá, de uma árvore, que se extraiu, e nós temos a planta, a substância do ácido acetil salicílico, que vem de uma planta. É uma molécula física. Mas quando essa molécula física entra no nosso corpo, é a partir lembra da chave fechadura que abre a resposta química, a gente aprende no colégio? Não é que o medicamento entra na proteína e gira essa chave. São por nuvens eletrônicas. E a minha iniciação científica, por incrível que pareça, lá em 90 e bolinha, foi em estudos de pesquisa de novos medicamentos. Então, a gente via no computador toda essa nuvem eletrônica. Entendeu? E por que não tem muita pesquisa em terapia floral? Porque o dinheiro da pesquisa já é muito pequeno. Então, não tem interesse acadêmico de desviar já o que é muito pouco de uma pesquisa onde as pessoas não acham relevante. Mas tem centros já estudando. Não é que não tenha pesquisa, tem sim, com resultados incríveis. E eu pretendo fazer o meu próximo pós-doutorado com a minha terapia floral, aí com recursos próprios, né? Que aí não preciso de agência nenhuma, mas dentro da universidade. Espero começar o ano que vem, depois eu conto a novidade. Mas percebe que são coisas diferentes? Aí as pessoas falam, mas tudo isso é charlatanismo. Não. O remédio da vincristina, da vinblastina, que é um remédio muito famoso para câncer, foi descoberto por conta de uma criança lá no México, na América Central, se não me engano foi no México. A criança estava desenganada e foi brincar no jardim. E uma inspiração falou para ela comer a plantinha da Maria Sem Vergonha. E aí, o médico, a mãe, percebendo que era para a criança estar definhando e a criança está melhorando, aí levou no médico, o médico falou, o que você faz quando você brinca? O que está acontecendo? Aí o menino mostrou a plantinha da Maria Sem Vergonha. Só para ter uma ideia, né? Só que, e a plantinha da Maria Sem Vergonha, assim, o efeito colateral da planta é muito menor do que do medicamento isolado, porque existe uma coisa chamada efeito sinergista, que as outras substâncias da planta ajudam a não ter um efeito colateral do que um único soldadinho daquela planta em maior número. Mas isso é uma aula depois de farmácia que a gente pode marcar um outro momento. Fez uma pesquisa sem querer, né? Foi no chute. No chute. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua veia empreendedora, né? Porque tudo indicaria que você ia ser professora, ia trabalhar, sei lá, na faculdade, ou no ministério, não sei do quê, e você decidiu ser empreendedora. De onde surgiu isso e quais as dificuldades desse começo? A gente sempre fala, quem está dentro de uma profissão
certinha dentro da caixinha, sempre falar, eu não sei vender, eu não sei isso. E foi muito interessante que para o mestrado eu tive bolsa. E eu, assim, rasguei meus cartões. Foi um marco na minha vida, né? A vida de diretora para estudante de mestrado. Então, eu falei, bom, vou ter que mudar totalmente meu padrão de vida. E para o doutorado, eu mudei de departamento, porque o mestrado eu fiz na fisiologia vegetal. E para o doutorado, eu queria mudar de orientação. Aí eu fui para um departamento muito maior, que era o de fitotecnia. E lá não tinha bolsa para todo mundo e eu fiquei sem bolsa, lógico. Aí o grande critério é o quê? Eu sou farmacêutica, entendeu? E eu sempre sofri um pouquinho dentro da universidade de agronomia por eu ser farmacêutico, mas tudo bem, a gente avança. E foi muito interessante que eu falei, bom, eu não vou embora, eu vou continuar sem bolsa. Eu já era terapeuta, só que eu era muito tímida. Eu sou muito comunicativa, mas eu tinha timidez de falar das minhas terapias, só minhas amigas sabiam. Aí eu falei, eu vou ter que viver da minha terapia. Eu trabalhava com dores corporais, com dor, por quê? Vou fazer um gancho. Por ser gêmeas, eu nasci com 3 hérnias de disco. E isso não foi percebido até minha adolescência. Na adolescência, daquela transformação toda corporal, eu comecei a ter muitas crises na coluna, fiz natação, era caso cirúrgico mesmo, porque eu nasci com 3 vértebras defeituosas e 2 escolioses inversas da minha coluna, uma coluna bem torta. E quando eu fui fazer o mestrado, eu sempre passei muito mal de coluna, no hospital também, várias vezes, por fazer parte do corpo diretor. Os outros diretores queriam me operar, mas eu sempre tive muito medo da cirurgia, da hérnia de disco. Falei, meu Deus do céu. E falei, não, vou continuar assim. E eu tive uma crise na sala de aula, no mestrado, e me levaram para um professor aposentado da UFLA que trabalhava com reflexologia corporal. 10 sessões, Kátia, a lágrima escorria no começo, assim, de tão dolorida que era. 20 sessões, porque o seu corpo está inflamado, o meu corpo estava inflamado. Eu nunca mais caí. Na minha pesquisa de mestrado, de doutorado, eu carregava os meus próprios vasos. Se você contasse para a Fúvia 2 anos atrás, ela imagina, eu não podia nem varrer a casa que eu caía de cama. Eu tinha altas crises de coluna, muito feias mesmo, vivia com medicamentos tarjas pretas para dor, porque não é para dor, é para te dopar, entendeu? E aí eu fui com esse professor e ele, como falou, eu vou te ensinar, ele me ensinou. E eu falei, não, mas isso é muito dolorido, ninguém aguenta, a minha mãe não aguentou o tratamento. Você tem que estar muito desesperado. Aí eu coloquei leveza e outras técnicas que é a full terapia. Então, por ficar sem bolsa, eu tive que trazer dentro de mim essa veia empreendedora. Aí eu falei, bom, mas terapia tá? Aí eu falei, eu vou fazer pão de mel. Eu fazia pão de mel, liguei para minha mãe do orelhão e falei, mãe, me passa a tua receita de pão de mel que eu vou fazer pão de mel para pagar meu aluguel. A minha irmã me ajudava muito, a Fernanda sempre me ajudou muito, tanto na graduação quanto nessa fase do doutorado, a Fernanda. E hoje também ela é uma grande apoiadora do Floral Ficor. E aí você se vê nessa questão de, bom, você tem que conversar. Se eu vendo pão de mel e você não sabe que eu vendo pão de mel, às vezes você quer comer um pão de mel e vai numa padaria longe e eu tenho na minha mochila. Então, eu comecei, mas eu sempre fui muito comunicativa, tímida, aí já começou aí. E quando eu, já lá no Espírito Santo, que era tudo muito longe, a minha tia faleceu, um tio meu faleceu, eu não consegui vir para o velório, porque era assim, 17 horas de viagem, eu estava muito longe da família, minha mãe passando por um processo de luto muito difícil, que meu pai havia acabado de falecer quando eu fui para o Espírito Santo. Eu falei, será que isso vale a pena? Sabe, ficar
tão longe. Aí eu conheci o Daniel, que é o meu esposo, o pai da Maria Guilhermina. Aí ele deixou tudo em São Paulo, ele era empreendedor e foi para o Espírito Santo comigo, que lá eu era professora universitária. Aí eu falei, vamos voltar para São Paulo? Ele, mas fazer o quê? Voltar para São Paulo? Eu falei, eu tenho um monte de ferramentas, eu sou terapeuta, eu já tinha feito hipnose master 2, 3, 4 em hipnose, em terapia. Aí eu fiz uma recapitulação, vamos dizer assim, no instituto lá em São Paulo, na capital, lá em São Paulo, para escolher mais a minha vertente, colocar algumas ferramentas, e comecei a aprimorar, a colocar realmente energia no Floral F-Corp. Eu cometi alguns erros no meu começo de empreendedorismo. O meu primeiro erro, eu não queria aparecer. Eu não queria falar que eu não queria colocar o meu rostinho nas redes. Eu tinha muita vergonha. Eu queria, assim, eu tinha a ilusão de falar, se eu fizer um gatinho, um memezinho, alguém vai desenhar para mim, e vai falar. E, na verdade, isso não acontece, é você. Outro erro que eu cometi, por não querer aparecer, eu não fiz as minhas redes com o meu nome. Então, as pessoas demoravam muito para me encontrar. Entendeu? E isso, no começo, é ruim. Quando você tem poucos recursos, isso é ruim. É você que tem que aparecer, para depois a sua marca. Não, eu queria que a minha marca aparecesse, mas que não fosse eu. Mas o Floral, a Ficor, a Terapia é a Fúvia. Não tem como eu não aparecer. Aí eu fui me terapizando também, fazendo os meus processos terapêuticos, porque isso a gente precisa ter coragem de olhar para as nossas dores. Só pode, por que eu não quero, né? Porque esse medo da crítica, esse medo das pedradas, porque como farmacêutica, você é uma farmacêutica que trabalha com terapia floral, você vê pessoas assim muito místicas nessa área, vamos dizer assim. E eu não tenho essa vertente mística. Apesar de eu sempre ser muito intuitiva, eu não faço essa linha mística, sabe? O floral não foi um sonho com a Conin, com Nossa Senhora que eu tive, nasceu floral, não foi isso. Foi a partir da necessidade que eu via que era uma terapia importante, bem legal, e que eu queria que mais pessoas se beneficiassem dessa terapia. E aí eu fui cuidando disso, aí cometi esses 2 erros que para mim saiu muito caro, que foi não querer aparecer e não colocar as redes no meu nome. Mas tudo bem, paciência, agora a gente já está trabalhando, né? As pessoas já me conhecem o Floral. Outro erro foi que aí eu fui colocar, não conhecer os processos do empreendedorismo. Eu deveria ter investido um tempo, ao invés de confiar só no contador, só no especialista, eu percebo que eu ainda quero fazer isso, fazer um curso técnico de contabilidade. Eu acho muito importante para quem está tentando empreender. Não ficar na mão de outras pessoas, não vai conhecer a fundo para trabalhar com contabilidade, mas para ter noções mínimas das coisas, percebe? Das cargas tributárias, até onde você vai como declaração de conteúdo, quando que você transforma isso já no imposto de renda, já na nota fiscal. Isso, no seu caso, até a patente, né, Fúvia, é importante, porque você inventou algumas coisas. E eu, sem querer fazer propaganda a nada, eu já indiquei muitas pessoas empreendedoras para o Sebrae, por exemplo, né, que entendeu o processo, né? Elas tinham o material delas, algumas era serviço, outras eram coisas, né, objetos, ou comida, sim, mas o Sebrae foi o diferencial entre a pessoa parar de só perder dinheiro. Sim. Então, não sei, de repente é um caminho, uma instituição como o Sebrae que tem no Brasil inteiro, né? Não, eu fui no Sebrae, eu falei assim, os erros que eu cometi. Eu fui no Sebrae e sim, me ajudou muito. E é muito interessante que o meu produto é uma inovação e cai num limbo
ali na Anvisa, na Visa, que as pessoas não querem muito pôr a mão, sabe? Então... Deve combinar com a falta de investimento em pesquisa que você estava mencionando para a gente, né? Afinal, se a pesquisa não entrou na universidade? Então, assim, eu fui para o Sebrae, me ajudou muito, mas assim, que eu tinha que ter ido antes, entendeu? Eu fui no Sebrae quando eu já... Não, peraí. Então, você quer empreender? Vai no Sebrae. Qual que é a tua ideia? Vai no Sebrae. É uma coisa que a Paola Carosella falou esses dias, que eu achei muito interessante. Ter sucesso com comida não basta ser bom cozinheiro. Se você não for bom em conta, em gestão, você precisa de alguém que seja. Porque só ser bom cozinheiro não vai te dar competência para bom restaurante. Entendeu? Então, eu era muito boa com as plantas, com essa coisa de inovação. Não, tem que registrar, já registrei. Mas nessa questão legal, eu derrapei um pouco, que aí o Sebrae me ajudou muito. E outro equívoco, que foi muito interessante, que assim, aí eu tentei colocar uma plataforma paga, tipo PagSeguro, nuvem paga, essas coisas. E aí não funcionou, não tinha ninguém que me ajudasse, sabe? Quando assim, o marido não quer se intrometer, era tudo eu sozinha. Eu falei, não, mas eu preciso de uma plataforma. Aí eu contratei uma empresa especializada em loja online. Eu gastei uma fortuna para minha loja online não funcionar. E quando estava gerando todos os problemas, o CEO dessa empresa, ele não aceitava falar comigo porque eu era mulher, ele só falava, era o meu negócio, a minha ideia, ele só falava com o Daniel. Era o meu dinheiro. Então, assim, foi 3 erros. Assim, eu não fui bem assessorada, que hoje eu ajudo. O que é tão interessante tudo isso, que assim, eu estou ajudando pessoas que querem fazer essa transição para se tornarem terapeutas, sabe? Eu falo, calma, respira, não precisa ter pressa. Não precisa ter assim, não, eu vou sair, vou fazer, não. Vai fazendo a transição até um ponto que você compreenda os processos, que fique muito claro os teus processos. Porque eu tinha muitos produtos, eu tinha muitas coisas, e eu não tinha muito claro dentro de mim. Eu ia fazendo, inovando. Hoje eu já consigo, opa, calma, vamos, não consegui. Aí contratei uma outra plataforma, demorei muito para mudar de plataforma, que não funcionava, os clientes reclamavam. Aí agora fui para outra plataforma que está melhor. Então, bati um pouquinho a cabeça, mas agora está fluindo. Eu acredito que estamos na fase da maturidade como empresa. Estamos aquele jovenzinho que ganhou força, que opa, aí eu me formei, agora eu consigo me orientar e eu vou por aqui. Estamos na maturidade. Eu acho que tudo isso foi importante, né? Porque eu não venho de uma família empreendedora, eu venho de uma família de professores primários, e tenho 1 ou 2 vendedores, mas nunca se conversou sobre venda, sobre empreendedorismo. Então, tudo isso para mim era muito novo, muito novo. E coisas que agora eu mudo com Maria Guilhermina, né? Agora eu ensino para ela a questão de vendas, dessa nova possibilidade, vamos dizer assim, de vida. Mas se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, faça as parcerias, mas também tenha o seu próprio conhecimento na gestão, que aí vem o Sebrae, que é muito legal, que vale a pena, porque você não perde dinheiro à toa, vale muito a pena. Espero ter respondido.
Não, respondeu sim. Só queria fazer uma última pergunta, porque você já morou em Minas, no Rio, na Itália, e agora você está no interior de novo, né? Tem a ver com a maternidade? Você decidiu ter uma vida mais tranquila? Ou tem a ver com o seu trabalho, mais perto da natureza? Como foi essa escolha? Apesar de eu ter mudado bastante, eu não sou uma pessoa urbana. Eu gosto de terra, de plantas, eu tenho os meus vasos, as minhas plantas são catalogadas, então são todas os vasos, isso é sempre um problema para mudar. E eu não tenho arrependimento, mas eu não aconselho ninguém a mudar tanto como eu mudei. Porque essa é muita energia para sempre recomeçar. Se eu não tivesse mudado tanto, eu não teria tanta energia de recomeço. Também não teria essa bagagem, mas também não teria essa questão de tantos recomeços, porque, mais uma vez, eu estou recomeçando. Eu tenho amigos espalhados, mas, por exemplo, hoje eu estou numa cidade que eu não tenho amigos, eu não conheço quase ninguém. É muita energia, mas o que sempre me impulsiona nessa escolha de local é uma vida bucólica, quase de roça. Porque, por exemplo, na Itália eu morei em Pisa, que não é o fervo de Milão. Aí eu fiquei um tempo em Sanremo, que é menor ainda que Pisa, na questão de fervo, entendeu? Só Rio de Janeiro, né? Que eu morei na capital mesmo, no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, gente, é outra vibe de São Paulo. No Rio de Janeiro você vai para a praia, você vai para o parque, coisas que eu não consigo me encontrar muito em São Paulo, São Bernardo, que é onde a minha mãe mora. Em Minas Gerais também fui para o interior, que é Lavras. Então tem que ter planta. O que me impulsiona, assim, é ter essa possibilidade de quintal, de eu ter uma casa com um quintal, para poder ter as minhas plantas e fazer os meus experimentos, que eu sempre estou mexendo, tentando criar alguma coisa, facilitando processos para ter diminuição de lixo. A minha preocupação nos meus produtos também é esta. Não é só desenvolver um produto, é também ter um produto com um lixo mínimo. Então, acho que o grande impulso de todas essas escolhas foi sim, no final das contas, sempre foi as plantas medicinais. Antes eu não enxergava, sabe? Antes eu ia como, não, eu vou aqui, mas para mim tudo isso cai as fichas de vez em quando, né? Todo esse meu trajeto, por exemplo, eu precisava da experiência dos anos da farmácia hospitalar, porque foi na farmácia clínica que eu fui me aprofundando sobre doenças, aspectos muito aprofundados de genética, de medicações, que se eu ficasse só na superfície da farmácia, eu não chegaria no propósito que eu tenho no floral, percebe? Então, parece que é muito desconexo, muito distante a farmácia hospitalar das plantas medicinais e do floral ficor, mas para mim foi a pedra filosofal, que foi a partir da farmácia hospitalar, porque quando você está num hospital de pesquisa, você vê coisas que você jamais imaginaria. E conversa com pessoas de todos os níveis, de todos os conhecimentos, de vivências. Então, isso foi muito importante para que eu fosse amadurecendo toda a minha história com plantas medicinais, porque hoje as plantas medicinais, como eu te disse lá em algum momento aqui, eu não saio indicando planta. Às vezes eu escuto as conversas, eu falo, nossa, se ela comesse macoirama, aquilo ia melhorar tudo na vida dela. Mas se a pessoa não me pergunta, não me conhece, eu não... sabe, essa conversa de fila de banco? Aquela planta é ótima. Eu não faço isso. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu acho que essa vivência do hospital me trouxe essa responsabilidade. Porque às vezes eu indico uma planta para a pessoa, mas aquilo é só um iceberg. Ela precisa
olhar aquela pontinha para ver o que são essas causas, o que está acontecendo. E se eu não tenho a possibilidade de conversar novamente com aquela pessoa, eu não indico. Agora, se é uma pessoa que me manda mensagem no WhatsApp, que eu vou ter acesso, olha, foi nesse médico? Vai nesse. O que você está tomando? Aí você consegue, eu faço um acompanhamento gratuito de quem me procura. Aí eu indico plantas, indico médicos, indico especialidades, porque tudo é um complemento. Dependendo da tua questão de saúde, não basta ter só um martelo, porque nem tudo é prego. Às vezes parece prego, mas é uma tachinha, um parafuso. Então não dá para ir sair martelando tudo. Acho que no final das contas essa é a minha paixão lá da minha infância de roubar plantas, de trazer babosa no ônibus, fedendo o ônibus inteiro, sabe? Na minha adolescência. Acho que no fundo a grande energia que me impulsiona é essa energia, a das plantas medicinais mesmo. Tá ótimo. Muito obrigada, Fúvia. Parabéns pelo seu trabalho. E que você inspire muitas empreendedoras que estão ouvindo a gente agora. Empreender é muito bom. E na maternidade é ótimo, realmente. Mas a gente precisa de ajuda. A gente tem que aprender a pedir ajuda. E eu tenho o projeto do Floral F-Core também é para ajudar as mães que precisam de uma liberdade financeira e não tem de onde sair e gosta de terapia. Pode conversar comigo que a gente tem vários modelos, cabe nas várias energias e nos vários momentos da maternidade, que é desafiadora, mas é muito legal. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadementoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.